Boa noite, pessoal. Esse é o nosso terceiro vídeo, né, de engenharia de software. A gente separou essa apresentação em 3 slides, certo? Nós já vimos esses 3 slides em sala de aula, a gente está fazendo só uma revisão dele, ok? E esse conteúdo a gente vai fazer uma avaliação dele, ou seja, a gente ia fazer antes da quarentena um seminário, né? Mas a gente vai trocar por essa avaliação, pelo menos de início, tá? Depois a gente vê se a gente muda e volta com um seminário quando voltar às aulas, né, presenciais. E enquanto as aulas estiverem sendo feitas de forma remota, pelo menos a gente vai manter essa avaliação no lugar do seminário que a gente tinha proposto, tá? Bom, nós trabalhamos aqui alguns conceitos. A ideia de trabalhar no primeiro bimestre é fazer uma introdução sobre o que é engenharia de software, sobre o que é software, fazer uma introdução sobre alguns conceitos de modelos de processo de software, tá? E de UML. E a gente fecha essa introdução toda e depois, nos próximos bimestres, a gente vai especificar modelo de processo, engenharia de requisitos, testes de software, depois o UML, tá? E orientação a objeto e tudo mais. Então a gente vai fazer, nos próximos bimestres, vai entrar em detalhes sobre esses conceitos que a gente fez introdução no primeiro bimestre, ok? Bom, vamos falar de UML e orientação a objetos, ok? Ferramentas case, tá? Então, o UML é baseado no paradigma de orientação a objeto, que está ligado a a 9 conceitos. E aqui eu coloquei alguns, né? Encapsulamento, ocultação de informação, retenção de estado, identidade do objeto, mensagens, classe, herança, polimorfismo e generalização. Todos esses conceitos são explicados com mais detalhes no final do nosso quarto bimestre, tá? Então vejam bem, a UML é a modelagem que nós utilizamos para orientação a objeto. Nós falamos um pouquinho de orientação a objeto, tá? E é interessante a gente fazer essa comparação, né, do modelo orientado a objeto para o modelo relacional, para a gente entender, né, que existe muita diferença, é importante, ok? Então, como uma entidade enxerga outra na orientação a objeto é de um jeito, no modelo relacional de outro. No modelo relacional eu faço ligação de chave primária e chave estrangeira. Na orientação a objeto, né, eu faço associação, eu faço generalização, né? Generalização é herança, ok? Perdão. É, nós temos herança, nós temos generalização, nós temos polimorfismo, nós temos outros recursos que nós trabalhamos de forma específica na orientação a objeto e nós não temos alguns deles no modelo relacional, ok? Então, o que acontece? Esses itens nós vamos trabalhar de forma mais detalhada mais para frente, certo? E para trabalhar esses itens, nós vamos usar algumas ferramentas case. O que é uma ferramenta case? A ferramenta case vai ser um software que a gente vai usar para fazer os nossos diagramas, tá? Então, quando a gente trabalha orientação a objeto, a gente trabalha com classes e objetos, ok? Então, o que é uma classe? Uma classe, ela é a abstração de um objeto. E o que é um objeto? É uma instância de uma classe. Então, o que significa isso? A classe ser a abstração de um objeto é muito simples, é só a gente imaginar o que seria um objeto. Imagina um objeto chamado bicicleta. O que seria então a abstração de uma bicicleta, a definição de uma bicicleta? Bom, a bicicleta, eu vou definir o que é uma bicicleta. Então eu vou dizer que uma bicicleta tem câmbio, ela tem guidão, ela tem roda, certo? Ela tem algumas características, como eu coloquei agora, que são fixas, palpáveis, a gente chama de atributo. Mas uma bicicleta, ela tem algumas ações que podem ser executadas nela. Por exemplo, pedalar, eu posso trocar marcha, são ações que uma bicicleta contém. Então, nós temos em uma classe a abstração de objeto, e isso é definido de duas formas, atributos e métodos. Quais são os atributos? O guidão, a roda, todas as propriedades são atributos, né? E o que são os métodos? São as ações que essa classe, que esse objeto vai poder executar. Trocar marcha é uma ação, né? É um método, ok? Então isso é uma classe. O que seria um objeto? Então você imagina que a definição do que é um objeto está na classe. E o objeto em si, né, é uma instância então de uma classe.
Você imagina que você definiu de como vai ser uma bicicleta, depois você tem várias bicicletas diferentes para serem utilizadas. Cada bicicleta é um objeto, né? Então você pensando, trazendo isso para um sistema, né? Imagina que você faz uma busca no banco de clientes, e aí você tem uma lista de clientes. Você tem uma classe chamada cliente, e você vai ter vários objetos clientes que veio do seu banco de dados, né? Então, classe cliente define o que é um cliente, e objetos de cliente são os dados que eu tenho de cada cliente que veio do banco de dados. Então, é mais ou menos essa a analogia que a gente vai trabalhar, tá? E a gente vai especificar muito isso quando trabalhar programação orientada a objeto com o Java, ok? A gente vai trabalhar, vai desenvolver com essas características, ok? Bom, então o que é uma ferramenta case, né? Case designa um conjunto de ferramentas que auxilia o programador ou gestor de projetos durante uma ou mais fases de processo do desenvolvimento de software, incluindo manutenção. Ou seja, são ferramentas que trazem, que nós podemos desenvolver diagramas. Eu tenho um diagrama de classe, eu posso desenvolver um diagrama de classe em uma ferramenta case, né? Eu tenho alguns diagramas da UML que a gente vai trabalhar lá no último bimestre, no quarto bimestre, né? A gente vai trabalhar 13 diagramas. E aí a gente tem o diagrama de classe, a gente tem o diagrama de caso de uso. O que é o diagrama de caso de uso? É o diagrama da regra de negócio. Então, a secretária vai cadastrar cliente, né? Então, eu vou fazer um diagrama desse caso de uso, onde eu vou ter o ator, que é a secretária, a ação, que vai ser o cadastrar cliente, né? Então, é um diagrama de caso de uso, um diagrama de regra de negócio, ok? Enfim, eu tenho vários diagramas e como que eu vou desenvolver esses diagramas? Em uma ferramenta case, tá? Então, quando a gente fala de UML, diretamente a gente tem que ter uma ferramenta case na mão para trabalhar esses diagramas, ok? Eu coloquei alguns exemplos aqui, já tenho Rational Rows, Enterprise Architect, Visual Paradigm, agora a gente tem também um software free que a gente usa muito, que é o Asta, né? A gente vai usar o Asta nas nossas aulas, ok? Pessoal, é isso. Nós vamos fazer uma aula de revisão desse conteúdo. Não perca essa aula de revisão. Depois da aula de revisão, eu vou pegar, vai ser uma videoconferência, vou gravar ela e vou postar também para vocês, para quem perdeu a aula de revisão assistir, tá? E aí a gente faz a nossa prova baseada nesse conteúdo, ok? Obrigado e até a próxima.